Belo Horizonte. Em caso de dúvida sobre a Covid-19, acesse pbh.gov.br/coronavírus. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Boa noite. O prefeito da capital volta a declarar guerra a quem despreza os riscos da pandemia. Nós estamos em guerra. Eu avisei que nós estávamos em guerra em 18 de março. Então, a pessoa está fazendo um churrasco no prédio, ela não sabe que o mundo está em guerra. Belo Horizonte tem 4.868 casos confirmados. As mortes subiram para 109, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, que ainda não computou os dados da capital. Em Belo Horizonte, o índice de transmissão e ocupação de leitos de enfermaria estão na faixa amarela. O prefeito Alexandre Calil, então, aceita a aprovação do Comitê de Enfrentamento à Epidemia, que recomendou a regressão em BH. O bombardeio chegou na nossa cidade e nós vamos tentar controlá-lo. Quero dizer para a população e repetir, não estamos de férias. Fiquem em casa. Se houver um churrasco num condomínio, denuncie, chame a polícia. Belo Horizonte fecha novamente no momento em que 85% dos leitos de UTI e 69% das enfermarias para pacientes com Covid-19 estão ocupados. O número médio de transmissão por infectados na capital mineira é de 1,09. E acima de 1,2 é vermelho. Por ocupação de leitos de enfermaria e o de UTI Covid, até 50% é verde, entre 51% e 70% amarelo e acima de 70% é vermelho. Então, como nós temos dois índices amarelos e um índice vermelho, nós optamos por regredir à fase 0. A partir de segunda-feira, só podem funcionar aqui na capital serviços considerados essenciais, como hospitais, farmácias, laboratórios, consultórios médicos, supermercados, padarias e postos de combustíveis. Medida que frustrou muitos comerciantes. Meu comércio aqui tem 23 funcionários, 23 famílias que dependem da minha loja. Mas essa notícia assim, eu estou meio preocupado aí de fechar o comércio de novo. Como eu vou fazer? Porque eu tinha 23 funcionários, já mandei 7 embora. Com isso ele vai fechar de novo, vai acabar mandando mais. No dia 25 de maio, quando começou a flexibilização, BH tinha 1.444 casos confirmados e 42 mortes. Um mês depois, a capital registra mais de 5.000 casos de Covid e 121 mortes. Alexandre Calil foi questionado se a prefeitura errou ao dar início à reabertura. Ninguém morreu por falta de atendimento. Ninguém morreu por falta de leito de UTI. Ninguém morreu por falta de médico, enfermeiro ou intensivista. Nós aproveitamos uma janela. E do mesmo jeito que essa janela não foi aproveitada pela população, nós estamos voltando humildemente atrás. Tem que aceitar, uai. Tem que aceitar, afeta todo mundo. Mas aí o que eu posso fazer, né? Se não puder sair, eu fico dentro de casa, é o jeito. Restaurantes, bares e lanchonetes podem seguir funcionando por delivery ou para a retirada do cliente no local. A lista detalhada dos serviços que podem ou não abrir em BH e os horários você encontra no portal em.com. Em nota, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte afirmou que não tem comerciante fazendo churrasco, nem caminhando em pista de Cooper sem máscaras. Não tem comerciante permitindo aglomeração em seus estabelecimentos. Com raríssimas exceções, todos estariam cumprindo os protocolos. Há 2 meses, os especialistas do Brasil inteiro avisaram que, independentemente, diz a nota da CDL, da reabertura do comércio em junho, haveria aumento no número de casos. A CDL afirma que há 3 semanas o comitê da prefeitura não se reúne e todas as decisões tomadas nas últimas 3 semanas foram de única e exclusiva responsabilidade do prefeito. A CDL diz que vai continuar o trabalho que vem desenvolvendo desde o início de março, procurando salvar vidas, socorrer as empresas e preservar os empregos.
Na região metropolitana, Vespasiano registrou o segundo óbito e tem agora 66 casos de coronavírus. Betim registrou mais 3 mortes, chegando a 30 com 518 casos. Também com 3 óbitos recentes, Contagem chega a 37 e tem 871 casos. E também Contagem anunciou hoje que seguirá as medidas adotadas aqui em Belo Horizonte, com a abertura apenas dos serviços essenciais. Em Ribeirão das Neves, também região metropolitana, são 324 casos e 8 mortes por Covid-19. Ao contrário do previsto, hoje a Prefeitura não definiu sobre a flexibilização na cidade. Os números mudaram nas últimas 24 horas. Durante a noite, os números mudaram. A gente tem a questão dos leitos, que era uma grande dificuldade, e hoje recebemos uma informação, que foi dita aqui pelo secretário de Saúde, que um dos funcionários que era responsável pelos leitos no estado foram demitidos e consegue que os números podem ter uma melhora. Então nós temos que aguardar, não podemos ser irresponsáveis. A gente está com todas as ferramentas para dar notícia segunda-feira. Isso é uma preocupação do governo para deixar a população mais segura. E o prefeito Juninho cancelou a presença nessa coletiva, que foi atrasada até o final do pronunciamento do prefeito da capital. Na segunda-feira, portanto, Neves saberá se o comércio permanece aberto ou não. Não deve permanecer. Em Minas Gerais tem hoje 38.891 casos de coronavírus, 833 mortes confirmadas, mas os curados seguem sendo maioria, 20.120 pacientes. Os em acompanhamento são 17.938. Em 205 cidades mineiras, houve mortes por coronavírus. E o secretário estadual de saúde volta a defender o isolamento social no estado. A única forma de nós evitarmos essa multiplicação de casos ao longo do tempo é nós aumentarmos a eficiência do isolamento e do distanciamento social. Não há outra forma. Então, enquanto nós vemos o crescimento do número de óbitos, que vem mantendo em torno de 43% por semana, esse crescimento ele reflete que, neste momento, em várias regiões, nós ainda não temos um isolamento tão adequado quanto gostaríamos. E o secretário ainda falou sobre a data prevista para o pico de transmissão no estado. Se nós temos um pico por volta do dia 15 de julho, entre 14 e 21 dias antes desse pico, as pessoas devem ser contaminadas para que elas manifestem a doença e necessitem de internação. Então, isso reforça a necessidade de nós, nesse momento, orientarmos fortemente, igual nós já estamos fazendo há alguns dias, o aumento do isolamento e, mais do que o aumento do isolamento, que este seja eficiente, de forma que nós não tenhamos um pico importante no dia 15 de julho. O Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora está equipado com um laboratório de simulação realística para a formação profissional e capacitação, que tem sido muito importante também durante a pandemia do novo coronavírus. O treinamento com simulação é uma estratégia moderna e eficiente para o desenvolvimento de habilidades, que vão desde situações clínicas que envolvem aspectos técnicos, quanto ao controle emocional dos profissionais. Muitos profissionais não estavam habituados no atendimento desses pacientes, estão sendo treinados para atender, o enfrentamento da pandemia. Alguns foram deslocados da sua área de trabalho para trabalhar no enfrentamento da pandemia. Então, áreas que não estavam tão afins nesse momento. Então, a gente está treinando, alinhando aí os protocolos institucionais no atendimento desses pacientes para garantir a qualidade da assistência. Entre os equipamentos especiais para esse tipo de treinamento estão manequins que respiram, têm sons cardíacos, pulmonares e de pulso. Fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, todos são incentivados a participar das capacitações. Então, isso permite que o profissional treine num ambiente controlado, permite que ele erre
o procedimento, ele erre um atendimento, e aí a gente identifica a fraqueza daquele profissional, a gente corrige aquela conduta, ele treina de novo e treina de novo, até a gente conseguir um atendimento de excelência. Então é um momento que a gente tem um ambiente controlado, que permite o erro e permite que o profissional chegue no paciente com mais segurança. 10 pessoas foram presas e um menor apreendido em Matozinhos. A Operação Cavalo de Troia, nesta manhã, teve como alvo crimes relacionados ao tráfico de drogas. Veja com a repórter Etel Correia. A operação foi para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão no condomínio que tem 13 blocos e mais de 200 apartamentos. Cães farejadores rastrearam o terreno à procura de drogas. Um helicóptero monitorava a região para evitar fugas e dar cobertura aos policiais. A operação foi motivada por denúncias e investigações que revelaram que traficantes estavam usando apartamentos desocupados no local para o comércio de drogas. Durante a operação, foram apreendidos 2 pés de maconha, além de 8 pessoas conduzidas até o momento. A operação continua, os policiais estão ainda entrando em apartamentos alvos das denúncias, drogas já foram localizadas e as pessoas estão sendo ouvidas aqui. Nesse andar de um dos prédios, a porta teve que ser arrombada para o cumprimento da ordem judicial. O alçapão também foi vistoriado. Um menor, alvo da operação, foi apreendido e outras 9 pessoas detidas. Nos locais vistoriados, a polícia apreendeu 2 tabletes de maconha, além de buchas da droga prontas para venda e pés da erva, pedras de crack, munição para armas calibre 38 e 380 e um revólver. Armas brancas também foram apreendidas e um liquidificador que seria usado para processar entorpecentes. Nós temos aqui 208 apartamentos. A grande maioria, quase a totalidade, são de pessoas de bem, trabalhadores. Infelizmente, alguns infratores usam um caminho mais fácil, né, que é referente ao envolvimento do crime, para poder ter o dinheiro. E a gente está fazendo esse trabalho é justamente para isso, para poder dar tranquilidade à comunidade. A gente tem que garantir isso. A procura pela vacina da gripe está abaixo do esperado em Juiz de Fora. A campanha de imunização contra o vírus da gripe vai até o dia 30 deste mês. Juiz de Fora está com baixo índice de vacinação em crianças e gestantes. Apenas 50% desse público-alvo procurou uma unidade de saúde, segundo o setor de imunização da prefeitura. Isso muito nos preocupa. São 2 grupos que sempre foram difíceis da gente atingir a meta. Nos anos anteriores também isso aconteceu, mas agora muito mais difícil. A gente já está quase finalizando a campanha e não chegamos ainda aos 50%. Desde o início da campanha, no dia 23 de março, mais de 180 mil pessoas foram vacinadas. Mas apenas os idosos e os trabalhadores da área da saúde atingiram a meta, que é de 90%. A imunização ofertada é a trivalente, que protege contra os 3 subtipos da influenza, H1N1, H3N2 e B. Composta por vírus inativos, ou seja, mortos, a vacina é segura. A dose é contraindicada para pessoas que têm histórico de reação ou alergia grave a ovo de galinha. Ela não imuniza contra a Covid-19. Principalmente crianças também nos preocupa porque não só para a influenza, como para outras vacinas. As mães têm deixado de procurar a unidade de saúde para vacinar as crianças, como sarampo, cachumba, a catapora, né, que é a varicela, coqueluche, são vacinas importantes que estão deixando de ser feitas nas crianças por conta da pandemia. INEP realiza enquete para decidir a data do Enem. Veja agora com Etel Correia. A enquete foi aberta no último dia 20, vai até às 23 horas e 59 minutos do próximo dia 30 de junho, portanto, terça-feira. Os exames poderão ser adiados em 30, 60 ou 180 dias das datas previstas nos editais. E o candidato poderá escolher entre 3 datas. São elas para o Enem impresso, 6 e 13 de dezembro de 2020, 10 e 17 de janeiro de 2021, 2 e 9 de maio de 2021. Já
Já para o Enem Digital, 10 e 17 de janeiro de 2021, 24 e 31 de janeiro de 2021 e 16 e 23 de maio de 2021. Para votar é muito simples. O candidato tem que entrar lá na página do participante do Enem, fazer login com CPF, senha e em seguida ele vai clicar em enquete. Escolhe uma das datas preferidas, aperta para enviar e pronto, o voto está dado. Então, não perca tempo, você que vai fazer o Enem, entra na página lá do participante do Enem e faça sua votação. Não perca daqui a pouco as informações do futebol mineiro. O Campeonato Brasileiro já tem data para começar? Vamos ver com Péricles de Souza. Olá, começo com uma luz para o futebol nacional. A CBF e os clubes chegaram a um acordo para o início do Campeonato Brasileiro. Fica assim: a segunda divisão começa no sábado, dia 8 de agosto, e a primeira no domingo, dia 9, com término em fevereiro de 2021. Mas a decisão depende das autoridades de saúde. Há uma brecha na proposta para que as partidas aconteçam apenas em cidades que tenham liberação para eventos esportivos. Os jogos serão sem público. Detalhe: o início do Brasileiro coincide com os campeonatos estaduais que estarão em curso. Além disso, tem Libertadores, Sul-Americana para encaixar aí no calendário. Com certeza, vai ser um segundo semestre bastante complicado e encavalado no futebol brasileiro. Por aqui, já repercute muito a proposta apresentada pelo presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, de criar a Operação FIFA. E do que se trata? Bom, é uma campanha que será lançada junto aos torcedores na semana que vem, com o objetivo de arrecadar dinheiro para tentar quitar dívidas de contratações que estão sendo cobradas pela entidade máxima do futebol. Pois é, Péricles. E o reforço para o ataque do Atlético? Bom, o Atlético, pelo visto, vai ter mesmo um centroavante vindo da Argentina. Só se fala de sondagens do Galo por lá. É Ávila do Boca, Bustos do Tadieres, Lucas Prato do River Plate e agora, segundo a rádio Rivadavia de Buenos Aires, o interesse se volta para o colombiano Sebastián Villa, no Boca Juniors. Jogador de 24 anos que começou a carreira no Tolima. A proposta seria de empréstimo com opção futura de compra. E para fechar, vamos falar de outro Atlético, Clube Atlético Vila Nova de Nova Lima, que vai comemorar 112 anos no próximo domingo, dia 28. A camisa, para marcar a data, já foi confeccionada. E de presente, o clube já trouxe, inclusive, Ademir Fonseca, técnico de 57 anos que estava na URT e que já comandou clubes como Goiás, Fortaleza e CRB. Depois das comemorações do domingo, o Leão vai retornar às atividades na segunda-feira para a disputa do restante do Campeonato Mineiro e para o início da Série D. Parabéns, fera! Fechei por hoje. Bom fim de semana. Tchau. Valeu. E qual é o hino mais bonito do futebol mineiro? Pergunta difícil e polêmica, né? O vencedor do projeto Orquestra em Campo foi o Clube Atlético Mineiro. Os músicos gravaram trechos dos hinos dos clubes da capital, competição promovida pela Orquestra SESI Minas, Musicop. O mais curtido e compartilhado no Facebook venceu a disputa. Foi o Atlético, 1.700 curtidas. O do Cruzeiro teve 688 curtidas. E o do América, 208 curtidas. O Jornal da Alterosa volta já com a adoção de pets durante a pandemia e as lives do fim de semana para você agendar a sua diversão de quarentena. Sexta-feira chegou, hoje é dia de live do JA, confira. Daqui a pouco tem molejo, às 8 da noite. Amanhã, sábado, para os fãs de sertanejo, tem Simone e Simaria às 4h30 da tarde. Para quem prefere um rock nacional, Skank às 8 da noite. No domingo, na hora do almoço, tem os Magnatas do Samba. E pra criançada, especial Raulzito Beleza, com o melhor da carreira de Raul Seixas. Anota aí, é às 4 da tarde. No começo da noite, às 6h30, tem o nosso mineiro Milton Nascimento. E falando de artistas de Minas, na terça-feira, Dom e Juan fazem a primeira live às 8 da noite. Um show especial com o apoio da TV Alterosa e Portal Uai. Pessoal, em homenagem às terças sertanejas de Belo Horizonte, que marcou história em todo o Brasil, tá?
nós fizemos questão de marcar a nossa primeira live, dia 30 de junho, a partir das 20 horas, a nossa live Dom e Juan nos bares da vida. E com tantas notícias ruins, uma boa agora. Nesse período de pandemia, tem muita gente adotando cães abandonados. Veja com Larissa Pimenta. Dorme comigo, já está comendo muito, destruindo tudo. A gente brinca bastante, é uma aventura e tanto. Por causa da pandemia, está distraindo nosso tempo. O projeto tem mais de 50 cães ansiosos para ter um lar. Geralmente a pessoa liga para nós, cachorros que estão abandonados, então tem de diversas raças, né? Às vezes é um poodle, às vezes um vira-lata, e nós vamos até eles e resgatamos os cachorros, os animais. Além de recolher os animais em situação de maus tratos e abandonados, os voluntários do projeto também produzem essas casinhas de papelão e distribuem pela região metropolitana de Belo Horizonte. O objetivo é proporcionar um aconchego aos animais que ainda estão na rua. E é uma coisa simples, ou seja, um caixa de papelão é coisa que todo mundo tem. Então nós levamos essa simplicidade para que as pessoas também possam também comprar essa ideia e levar também essas casinhas nos pontos mais complicados, onde tem cachorro que estão abandonados, né? Segundo dados divulgados pelo Google Trends, o interesse de busca pelos termos adoção de animais, adoção de cachorros e adoção de gatos começou a subir gradativamente a partir de abril. Em junho, o interesse já é o dobro do registrado em março e 73% maior que a média mensal nos últimos 10 anos. À frente do projeto, Jonathan também sentiu o aumento do interesse das pessoas em adotar animaizinhos. Hoje o cachorro é uma forma de carinho, é o melhor companheiro do homem hoje, né? Como da família também, né? Em questão até de proteção. Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Em caso de dúvida sobre a Covid-19, acesse pb